Você já imaginou um filme de segregação racial na época de 30, nos Estados Unidos, com muito drama, blues e terror? Então, isso é Pecadores, escrito e dirigido por Ryan Coogler. Vamos falar sobre Pecadores, então, aqui no Tela 360? Então, como sempre, já sabe, se inscreve, dá um joinha e ativa o sininho para ver as novidades. E vamos lá? I've been all over this world. I seen men die in ways I ain't even know was possible. Hey, brother, be careful. I will. With all the things that I seen, I ain't never seen no demons, no ghosts, no magic. Till now. Get back inside. Let me in, man! Some weird shit going on out here! You keep dancing with the devil. One day he's gonna follow you home. Pecadores estreou nos cinemas em abril de 2025. Eu confesso meu pecado, não assisti no cinema. Mas ele acabou de chegar naquele streaming com crise de identidade. E olha que filme maravilhoso. O filme conta a história de Smoke e Stack, Fumaça e Fuligem. Dois veteranos da Primeira Guerra Mundial que depois da guerra vão trabalhar em Chicago com gangsters, inclusive o Al Capone, acaba surrupiando algumas coisinhas ali deles e decide voltar para sua cidade no delta de Mississippi, nos anos 30, em plena época de extrema segregação racial. E aí eles vão ter que lutar com segregação racial, velhos desafetos e uma ameaça sobrenatural. You twins? Nah, we cousins. Logo de cara, o filme impressiona pela direção de Ryan Coogler, que fez Pantera Negra e Creed, que já provou ser um dos grandes nomes do cinema. E Michael B. Jordan, que é o protagonista, está simplesmente incrível a interpretar os irmãos gêmeos, Smoke e Stack, com personagens distintas, mas sem nenhum exagero, sem ser caricato, sem ter que apelar. É tão natural a interpretação do Michael B. Jordan que é maravilhosa. Então é mérito tanto dele quanto do Ryan. Bom, como o filme não é um filme somente de um ator, não é unicamente Michael B. Jordan, ele também conta como Miles Kenton, Delroy Lindo, Jane Lawson, Yumi Musako, Lee Jun-Lee Yao, Omar Benson Miller, Haley Steinfeld e Jack O'Connell. Todos eles estão fantásticos nos seus papéis respectivos. Vou falar um pouquinho mais sobre o Miles. Miles não é ator, é a sua estreia como ator. Ele é um cantor, e sério. Quando esse cara abre a boca para cantar, é de você ficar de queixo caído. O filme é primoroso. Logo na primeira cena, quando vem o carro chegando,
com Sammy chegando à pequena igreja do seu pai, a imagem é maravilhosa. É uma imagem linda, clara, nítida, com muita luz, ampla, verde da grama. A fotografia e a iluminação são assim surreal. A cena é muito boa, mas isso permeia todo o filme. Nas passagens pelos campos de algodão, onde a população negra trabalha, colhendo o algodão, passando pelos prisioneiros trabalhando também nas estradas. Na cidade, na rua, dividida entre comércio para negros e comércio para brancos, onde o Smoke está fazendo a sua negociação. Em toda a parte do filme, as imagens são muito claras. Isso é muito bacana, porque a primeira parte do filme, as imagens são muito claras, te levando, te conduzindo pela história. A direção vai te conduzindo, te apresentando os personagens desde a primeira vez, né? Esse caminhar junto com os personagens, sendo apresentados, sem ter que fazer flashbacks mirabolantes para entender quem eles são, é fantástico. É muito bem conduzido, te leva para dentro do filme, te faz ter empatia com os personagens, entendê-los, né? Sentir a dor deles, sentir a necessidade deles, os sonhos deles, o que eles querem. E isso é muito bom. É muito bem conduzido, uma direção excelente, fotografia excelente, direção de câmera, direção de luz, os atores, a interpretação, nenhuma interpretação exagerada, quer se sobrepor, ninguém tá acima de ninguém. É tão natural que você realmente acredita naqueles personagens. Essa primeira parte do filme, onde ele vai demonstrando através de diálogos e dos sonhos dos personagens, né, o Sammy querendo ir atrás da sua música, os irmãos gêmeos Fumaça e Fuligem querendo abrir seu bar de blues, seu clube de blues, para ter a liberdade para eles, né, e para o seu povo, querendo um pouco de liberdade, de alegria, né, e eles querendo empreender numa época que para pessoas da raça negra dificilmente poderia ter essa empresa, né? Vai te trazendo para dentro daquilo, você vai conhecendo as dores dele, entendendo a dificuldade de viver nessa época, sendo uma pessoa da raça negra, e isso te leva muito para dentro do filme. A primeira parte do filme, ela é totalmente clara, se passa durante o dia, iluminada, enquanto a segunda parte do filme, ela já é mais densa, já é escura, pesada, mais densa a partir de uma certa parte. Então, gente, a partir de agora eu vou falar um pouco mais da história, então vamos ter spoiler. Então, sendo assim, vocês continuam por seu próprio risco. Se não, vocês parem aqui, vai lá no stream que tem Crise de Identidade, assiste o filme e volta aqui e continua. Não esquece de mim, volta aqui e continua. Gente, Pecadores consegue te prender do começo ao final do filme. O último filme que eu assisti, que eu fiquei assim tão encantado, se eu não me engano, foi Assassino da Lua das Flores. Pecadores te faz você refletir sobre liberdade, opressão, racismo. A primeira metade do filme é toda focada em apresentar esses personagens. A interpretação de Michael B. Jordan, embora eu falei no começo, também inclui a montagem e edição desse filme. Logo no começo, quando você vê os gêmeos, um do lado do outro, é fantástico. Eu já vi algumas outras edições onde envolvia essa interação entre dois personagens interpretados pelo mesmo ator. Eu me lembro e me recordo muito bem, que eu gosto muito, da montagem feita no De Volta para o Futuro 2. O encontro do Biff Tannen, mais velho, com ele mais novo, né? Ou mesmo o Michael J. Fox, mais velho, com a sua versão, sendo seu filho mais novo no futuro. Era uma montagem muito boa, chegaram aí para Oscar e tudo. Mas o que fizeram nesse filme, o Michael B. Jordan interagindo como Fumaça e Fuligem, né? Um acendendo cigarro, passando o cigarro para o outro, passando... Gente, essa cena de apresentação dos dois é fantástica, é fantástica. E a interpretação deles sendo um mais sisudo, mais sério, cauteloso, e o outro mais espontâneo, mais alegre, mais querendo viver a vida, é muito bem feita. No entanto, durante o filme, mostra por que
o personagem, o Fumaça, tem essa característica mais pesada, mais densa, né? Ele foi casado com a Anne, que ele acabou se separando, indo procurar outra coisa, foi para a guerra, porque perderam a filha dele, aquilo deixou ele arrasado. E perdeu porque a situação, a época e tudo, provavelmente tudo isso contribuiu para isso. E mostra ali a Anne cuidando da cultura, né? Tentando manter a cultura deles, todo esse peso em cima dele, e ele tentando proteger o irmão por causa para que não sofresse as mesmas coisas. Mostra também Delta Slim, né? Que é um negro que vive de música, né, mas beberrão, porque não consegue outras coisas. Ele conta até uma história, e isso eu achei muito bacana, durante uma passagem deles na estrada, onde os prisioneiros estão trabalhando, e ele acaba contando uma história de como que eles foram presos uma época e foram tocar blues numa casa de gente rica, branca, né, e eles quiseram, tipo, comprar o blues como se eles pudessem tirar isso também deles, né? Como se o blues não pudesse ser deles, eles não tivessem direito, né? Daquilo que eles mesmos criaram, né? E eles ganharam dinheiro para isso. E o que acontece com dessas pessoas, desse amigo do Delta que foi tocar com eles, que acaba sendo pego pela Ku Klux Klan numa estação ferroviária, e ele acaba sendo morto. Mas a maneira como ele conta isso e a maneira como é mostrada, somente com os sons desse acontecimento ao fundo, em segundo plano, sem ter que fazer flashbacks nem nada, eu achei isso maravilhoso, uma ideia da direção que realmente eu achei primorosa. O Miles, interpretando o Sammy como o cantor, o primo mais novo do Fumaça e Fuligem, querendo cantar, o pai dele sendo pastor, um pastor rígido, que acha que o blues é coisa do demônio, que não quer que o filho dele siga isso, mas o filho dele ainda assim quer seguir isso, e vai cantar e tocar no clube de blues que os primos dele está montando. A personagem Mary, da Lee, que é a namorada, que foi a namorada do Fuligem, que o Fuligem acabou abandonando porque ele sabia que seria um amor que não poderia acontecer entre os dois, já que ela é branca e ele negro. Naquela época seria impossível, e aquilo também acaba sufocando os dois e deixando uma mágoa muito grande entre eles. A Anne, a ex-mulher do Fumaça também, que ainda tem a dor dela, mas sente o amor entre eles ainda. E todos os personagens são primorosos, e nessa primeira parte é mostrado, inclusive, os chineses, Grace e Blue, que trabalham, têm a sua loja, eles conseguem trabalhar dos dois lados da rua. Aquela rua que eu falei no começo, ela é dividida entre comércio para os negros e comércio para os brancos. Eles têm a loja ali, mas nós sabemos também que os chineses e os orientais também sofriam um racismo nessa época, né? Nos Estados Unidos e no mundo. Na Segunda Guerra Mundial também eles voltaram a sofrer por isso, mas por causa disso eles acabavam tendo uma proximidade também com o pessoal da raça negra também, e eles também participaram dessa empreitada junto com o Fumaça e Fuligem para a montagem desse clube de blues. E eles vão montar o clube, eles montam o clube, compram o local de um ex-proprietário branco, e no meio do filme um outro personagem interpretado pelo O'Connell, que é o Hemingway, é apresentado, ele fugindo dos indígenas, acaba parando numa casa, num casal meio esquisito, e ele percebe, ele vê uma roupa ali da Ku Klux Klan, vê quem que é o casal, pede ajuda e tudo, e o casal acaba acolhendo ele para dentro de casa por causa de dinheiro que ele mostrou, logicamente, não eram tão bonzinhos assim, e não demora muito para ele se revelar como sendo uma força sobrenatural, que ele acaba se regenerando, já que ele mordeu o marido da mulher da casa, e ele se mostra sendo um vampiro. O que acontece é que o clube de blues acaba sendo inaugurado, e aí nessa segunda metade do filme, onde tudo é mais escuro, já é à noite,
E a música começa a acontecer dentro do clube, as pessoas vão chegando e vão entrando no clube. Lógico que grande parte são os negros, os chineses que estão lá, o Gracie Bull, que eles estão trabalhando, e eles vão entrando no clube e vão participando e dançando, e a música acontecendo, e a trilha sonora desse filme é maravilhosa, é muito blues, ela é envolvente, ela é empolgante, mas ela não domina o filme, ela faz parte do filme. A música a gente pode falar que é um personagem do filme. E aí entra o Miles para cantar a música. E, gente, essa música, eu tenho para mim que esse próximo ano no Oscar não tem para Disney. Para mim, essa música é uma música de Oscar. E a cena dessa música dentro do clube, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Ela é uma homenagem à cultura negra, à música da cultura negra, desde o passado até o futuro. E ela é envolvente, e acontece coisas nessa cena, que entrar um guitarrista, entrar Santos da África, entrar o funk, entrar todo esse tipo de música e esse tipo de pessoas no meio daquela festa dos anos 30, e aquilo não te causa estranheza você assistindo, porque a direção é tão fantástica, os personagens são tão bons que eles te prepararam para aquela cena. Quando ela acontece, você tá dentro dela, você entende ela, mas a música do Miles acaba como, né? A música do Sammy, como no começo do filme, como o pai dele falou, né? Pode atrair também coisa ruim. Assim como a Annie também falou, a esposa do Fumaça, que também pode atrair coisa ruim. E quem é atraído para lá? Remick, já com o casal que ele já tinha transformado em vampiros. Remick vai para lá achando que aquela música pode trazer algum prazer, alguma paz para ele, podendo conectar ele com os seus antepassados, já que ele está preso nessa forma imortal, onde ele não consegue fazer nada além de viver como um animal, como um vampiro. O filme usa um dos recursos de narrativa de vampiro já bem antigo, que é aquele que o vampiro não pode entrar sem ser convidado. Então Remick não consegue entrar no clube. No desenrolar da trama, é lógico que vai acontecer, de ter uma oportunidade de isso acontecer, e eles acabarem conseguindo transformar outras pessoas. A Mary é transformada também. O Fuligem também acaba sendo transformada. A maquiagem é muito boa, não tem nenhum exagero, sabe, do vampiro, mas a maquiagem de algumas coisas que acontecem eu achei bem bacana. E até uma hora que eles acabam tendo um evento lá, que todo mundo sai correndo do clube, e acaba que todo mundo é transformado, e só algumas pessoas, o núcleo principal do filme, que é a Pearline, a Gracie, o Delta Slim, a Annie, o Fumaça e o Fuligem, acaba ficando dentro do clube, né? O Fuligem também não, o Fuligem acaba sendo transformado, já tá fora, e eles ficam ali tentando se defender. E aí você tem essa metáfora do vampiro lá do lado de fora, sendo a força opressora. Novamente, eles tendo a sua liberdade cerceada, eles sendo subjugados por uma força que se considera maior que eles não podendo ter aquele momento de liberdade, eles não podendo ter aquilo que eles querem ter, eles não podendo ser eles mesmos, se expressarem, se viver a vida que eles estão querendo. Bom, num rompante, acaba que o clube é dominado, a luta acaba acontecendo, muitos deles vão morrendo, e no final um dos únicos sobreviventes é o próprio Sam, devido a um acordo que o Fumaça faz com o Fuligem já transformado, né? O Fuligem havia sido transformado. E o Sam volta para a casa dele, para a igreja do pai dele, isso naquela primeira cena do primeiro filme. Então o filme ainda consegue se fechar mais essa surpresa para você. É uma surpresa não, porque no começo do filme você vê essas cenas de ele voltando num estado deplorável, né? Então mostra o que aconteceu. Realmente a direção do filme é muito boa, o filme é maravilhoso, o filme é muito bom. A metáfora do filme, a música como um personagem, a cultura negra ali e mostrada, é muito bom. E você consegue entender, e ali você fica pensando que o terror realmente não é aquele dos vampiros, e vamos ser sinceros, nem é
um terror aqui, mas o terror é o que realmente é a segregação, é o racismo, né? Então faz você pensar que o terror não tá ali na tela, e sim do outro lado da tela. Ah, e vamos lá. Esse não é um filme da Marvel, mas ele tem cenas pós-créditos. Tem 2 cenas pós-créditos, eu não vou falar aqui quais são, mas vale muito a pena você esperar para assistir essas cenas, porque para mim ela ampliou ainda um pouco mais esse universo, né? E deixa um gancho, sei lá, para uma possível continuação, da qual realmente eu espero que não tenha. Para mim é um filme fechado, é um filme bom do jeito que ele tá, ele foi entregue. E sabe, aqueles filmes que a gente tem medo se alguém tentar mexer e poder te tirar esse prazer que você teve. Mas ele é excelente. Pra mim, Pecadores é mais do que um filme de terror ou drama. Ele é uma ferramenta de reflexão sobre liberdade, sobre resistência, mesmo quando o mundo quer te quebrar, te oprimir, te subjugar. Ele mostra que muitas vezes o verdadeiro pecado está do outro lado. Vamos lá. E as notas? No IMDb, ele já acumula 7,7 de nota. No Rotten Tomatoes, ele está com 97%. E aqui, no Tela 360, por incrível que pareça, nós demos uma volta completa. E esse filme é 360 graus. Gente, pra mim, Pecadores é um grande blockbuster com alma de obra-prima. E aí, você já assistiu Pecadores? O que você achou? Concorda comigo? Você discorda? Me conta aqui nos comentários. Ah, e se você curtiu desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aqui, tá? Para você não perder as próximas análises de filmes e séries. E até a próxima. Mas como assim? Streaming com crise de identidade? O que você está falando? Então, é porque ele não sabe que o nome ele coloca. Lembra que uma hora era HBO lá no canal, depois ficou HBO Max. Aí ele falou, não, agora vai ser Max, que eu não sei o que ele quis dizer com isso. E agora eles estão querendo voltar para HBO Max, ou só HBO, e dividir a Warner. Ele está com uma tremenda crise de identidade. É mesmo, agora que você falou dessa maneira, realmente ele está meio desorientado, né? Deveria, sei lá, fazer uma terapia com o ChatGPT, de repente, né?